que nós vimos no anúncio do Mark Zuckerberg nesse evento da Meta é nada mais do que impressionante. É um dos maiores saltos tecnológicos que nós vimos nos últimos anos, talvez o maior. Nós estamos vendo uma convergência de tecnologias que estão chegando num estágio de maturidade que estão viabilizando, finalmente, um produto interessante, útil, prático, com um peso, com uma usabilidade que sai daquele mundo que parece um protótipo, que parece uma promessa de futuro. E tudo isso dentro de um preço que, considerando toda a tecnologia embarcada, é bastante aceitável. Então, eu considero que a Meta fez um grande anúncio. Ela se coloca muito à frente de marcas que, primeiro, nós temos rumores acerca de dispositivos nessa linha, como é o caso da Apple, que simplesmente não fala mais do Apple Vision Pro, e a Meta me parece que acerta muito na sua tecnologia, sem contar a convergência com outras iniciativas da empresa. Primeiro eu vou falar sobre o aspecto tecnológico e depois eu tenho uma série de ponderações sobre o real potencial de mercado desse dispositivo. Primeiro, sobre a tecnologia, nós estamos vendo uma série de facilidades que até então não estavam disponíveis. Primeiro, a pulseira, para capturar com precisão os gestos. E não estamos falando aqui de luvas ou até mesmo de um joystick. Nós estamos falando de um dispositivo extremamente discreto que é capaz de capturar esses sinais. A pessoa consegue até fazer digitação. O número de caracteres por minuto é bastante impressionante. A precisão é bastante boa. Sem contar essa possibilidade de navegar entre as funcionalidades do óculos. Estamos vendo pela primeira vez também essa projeção na tela com nitidez e com cores. E isso muda o jogo. Então, em relação à integração com a IA, também é muito interessante. O demo que eles fizeram com a pessoa olhando os tomates e já tendo acesso a informações, isso se conecta com LLM, que a Meta continua desenvolvendo. Ou seja, são funcionalidades de busca contextual no mundo real que são interessantíssimas. E o recurso da legenda em tempo real é simplesmente fantástica. Não só para pessoas que não têm um domínio completo do idioma, mas é preciso lembrar também que as pessoas muitas vezes têm dificuldade auditiva. Então, ter esse recurso de validação é simplesmente espetacular, de uma forma discreta, sem ter que olhar para o smartphone. Essa combinação de recursos, sem contar o óculos em parceria com a Oakley, que também se torna um dispositivo não só de saúde, mas de estilo de vida, muito atrativo, porque além da pessoa ter toda essa recursividade, mapas, música, ela também pode gravar imagens, vídeos do seu treino. Então, esse dispositivo também é muito interessante em toda essa linha de produtos. Por outro lado, eu fico me perguntando acerca do real potencial em número de unidades. Certamente vai vender muito, mas a pergunta é, será que vai conseguir invadir outras categorias de produto? Existe um conceito chamado Share of Wallet, ou seja, as pessoas têm um orçamento que é limitado em várias partes do mundo, especialmente no Brasil, mas mesmo em países ricos, esse conceito é muito importante. As pessoas hoje já têm computador, smartphone, smartwatches, tablets, e agora entramos nessa era dos smart glasses. Então a pergunta é, quem será que vai adicionar isso ao seu portfólio de produtos? Um outro ponto importante é o conceito da usabilidade. Toda noite, carregar tudo isso, apesar de que a disponibilidade de bateria é super interessante, evoluiu muito, a câmera também deu um salto interessante. Mas a minha pergunta é, quem vai manter todo esse ecossistema? Por um lado, é muito útil e prático receber a notificação na tela do óculos. Do outro lado, uma rápida olhada para o relógio faz a mesma coisa. E muitas pessoas utilizam o relógio por uma série de recursividades ligadas à saúde, que o óculos não tem. Muitos podem se sentir, inclusive, incomodados com o seu olhar sendo ocupado com essas notificações. No momento em que a pessoa, quando ela olha para o smartphone, ela vai lá, consulta e consegue fazer uma série de outras coisas. Ou seja, o smartphone ele continua sendo imbatível do ponto de vista de recursividade em paralelo. O número de coisas ao mesmo tempo que uma pessoa consegue fazer. E considerando o investimento num smartphone de topo de linha, nós não estamos falando de uma diferença de preço tão grande. Ou seja, me parece que vai vender bastante, mas ainda não estamos no ponto de precificação e de usabilidade
para se tornar um gadget matador, aquele que ganha uma escala sem precedentes. Mas estamos caminhando para isso. A Meta se coloca muito à frente de outras marcas que têm apenas rumores acerca de dispositivos nessa categoria, como é o caso da Apple, que nunca mais mencionou o Apple Vision Pro, e me parece que ela acertou em cheio na sua estratégia. Mais uma vez, é um dos maiores lançamentos tecnológicos dos últimos anos, mas eu ainda fico com a sensação que nós veremos crescimento muito importante nessa geração, mas ainda temos uma série de passos para serem dados, e especialmente fico me perguntando em relação a quem vai ter todos esses dispositivos ao mesmo tempo.